bem-vindos a mais uma aula de ciência. Estamos aqui para falar, o tema da aula de hoje é a relação das plantas com o meio ambiente. Um tema bem interessante, com certeza você vai amar esse tema. Preparados para mais uma aula? Eu espero que você esteja bem, que esteja se cuidando e que já tenha preparado aí o seu cantinho de estudo. Vamos lá? Relação das plantas com o meio ambiente. Talvez, e nós já falamos disso, você já tenha parado para pensar e observar os diferentes locais em que as plantas são capazes de nascer. Uma planta aquática, uma planta que nasce ali na água, uma planta que parece sair de outra planta, uma plantinha na terra bem bonitinha, uma planta que sobrevive a locais muito secos, uma planta que sobrevive a locais muito frios. Então talvez você já tenha parado para perceber as diferentes localidades em que essas plantas são capazes de nascer e também os diferentes tipos de planta, né? E elas utilizam-se dos diferentes tipos do determinado local que ela está, ela vai utilizar de substratos para a sua sobrevivência. Nós sabemos que as plantas, elas são também seres vivos, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E por ser um ser vivo, ela precisa de coisas essenciais para sobreviver. E dependendo do local onde ela está, ela vai tirar aí tudo que ela precisa para sobreviver. Como, por exemplo, das pedras, de troncos de outras árvores, dos muros, dos telhados e até da água. A gente pode encontrar vegetais sobrevivendo a locais muito frios, a diferentes tipos de ambientes, né? Há locais muito frios, onde as temperaturas elas são muito baixas. Por exemplo, principalmente aí na Europa, a gente consegue ver plantas, por exemplo, cobertas de neve. Então essas plantas elas conseguem sobreviver a temperaturas muito baixas e outras plantas conseguem sobreviver, por exemplo, a temperaturas muito altas. Ou seja, plantas que é comum serem encontradas aí no deserto, com a falta de água e com um calor intenso. Geralmente em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se aí congelada, ou seja, onde a planta ela não consegue tirar aí os sais minerais porque a água está congelada, essas plantas elas vão perder as suas folhas de propósito, justamente para evitar a perca de água pelas suas folhas. Então elas perdem as suas folhas, ficam sequinhas aí, justamente para evitar a perca de água e manter a sua sobrevivência. Elas realizam esse mecanismo justamente como forma de se manter viva. Dependendo do ambiente em que elas vivem, ou seja, em que elas habitam, os vegetais podem possuir aí diferentes estruturas e estratégias para se permitir aí continuar vivas. Como, por exemplo, perder as suas folhas é uma forma de manter aí a sua sobrevivência. Outro exemplo, a gente falou outra planta que no frio ela perde as suas folhas. Existem também, por exemplo, aqui no Nordeste, nas temperaturas, no período de maior temperatura, muitas plantas também tendem a perder as suas folhas justamente para evitar aí a perca de água. Existe uma planta muito interessante chamada de carnaúba. A carnaúba é uma planta nativa do Nordeste, ou seja, ela é nossa. E o interessante é que ela, apesar de fazer parte da caatinga, onde outras plantas perdem as suas folhas, ela não vai perder as suas folhas. Como forma de guardar energia, de reter energia, de manter aí vivinha, ela vai produzir uma cera, que é como se fosse o nosso suorzinho. Ela produz uma cera. A cera da carnaúba, pode perguntar aí o papai e a mamãe, a cera da carnaúba, ela é utilizada em diversas coisas em que a gente jamais imaginou. Produtos de higiene, produtos de limpeza para carro, aparelhos eletrônicos. Então a cera da carnaúba é algo que a gente pode até debater um dia, tá? A gente pode falar sobre a carnaúba, mas é algo, por exemplo, aí um mecanismo que ela utiliza para continuar sobrevivendo. Então, o que acontece? As plantas, nos seus diferentes ambientes, elas vão se adaptar aí para manter a sua vida. As plantas, diferentes ambientes. E que ambientes são esses, tio? Existem as plantas terrestres, aéreas, podemos caracterizar como aéreas, as famosas trepadeiras, e as plantas aquáticas.
As plantas aquáticas, geralmente, elas não possuem as raízes fixadas no terreno. Geralmente, as raízes das plantas aquáticas, elas ficam flutuando e ela tira da própria água todos os nutrientes necessários para que o vegetal possa sobreviver. Assim como os peixes, algumas plantas, elas também retiram da própria água o oxigênio necessário para respirar. Sim, planta é um ser vivo, então ela vai tirar da água o oxigênio necessário para respirar e ela vai tirar da água os nutrientes necessários para sobreviver. Os vegetais são adaptados a viverem em diferentes lugares secos, como por exemplo na caatinga. No caso, nós estávamos falando aí da carnaúba, que é um tipo de vegetal que vive na caatinga, tá? O clima aqui, ó, Nordeste, eles conseguem armazenar água por um longo período de tempo. Você sabe me dizer uma plantinha que é característica da caatinga, que ela consegue armazenar água e tem uns espinhozinhos aí, que tem que ter muito cuidado? Hein? O cacto. O cacto é um exemplo de planta da caatinga que consegue armazenar a água. Eles sofrem diversas transformações que ficam aí semelhantes aos espinhos, justamente esses espinhozinhos aí que precisam muito cuidado. Então, o cacto é um exemplo de vegetal que vive aí na caatinga e que armazena água. Outro tipo de planta, a gente falou da planta aquática, são as plantas epífitas, são aquelas que vivem sobre outras plantas, ou seja, nós podemos chamar elas também de trepadeiras ou aéreas. São aquelas que conseguem viver em cima de outras plantas e elas retiram dessas plantas os nutrientes necessários para sobreviver, tá? É como se elas podem ser chamadas também de plantas parasitas, porque elas não produzem o seu próprio alimento, algumas conseguem produzir, outras já não produzem o seu próprio alimento e vai retirar da outra planta, ou seja, de uma planta hospedeira, o que é necessário para sobreviver. Imagine, é uma planta gaiata, não é? Tá nascendo ali uma planta no chão, aí ela começa a dar outra plantinha que vai sobreviver de tudo que ela está tirando da outra. É uma planta gaiata. Por isso ela é chamada de planta epitáfitas, que vivem em cima de outras plantas, e elas podem ser também caracterizadas como plantas parasitas, as que não produzem o seu alimento e retiram da outra planta o seu próprio alimento. Existem também os vegetais chamados de plantas insetívoras. Essas plantas elas costumam viver em solos pobres de nutrientes. E o que é que ela faz? Elas capturam insetos e retira aí dos insetos o que é necessário para sobreviver. Interessante, não é? Se a gente for assistir um filme, a gente tende a chamar essas plantas também de plantas carnívoras. São as plantas que, geralmente, nos filmes, nos desenhos, com certeza você já deve ter visto isso, elas comem aí insetos. Então, elas tiram desses insetos os nutrientes, fazem literalmente do seu alimento os nutrientes necessários para sobreviver. E geralmente vivem em terras muito pobres, o que acaba aí ocasionando que elas não conseguem tirar da terra tudo que é necessário e elas acabam aí comendo os insetos. Interessante, não é? A gente perceber as relações que essas plantas têm nos diferentes espaços e que a cada espaço ela literalmente vai se adaptando a uma forma de sobreviver. É muito interessante isso, porque a gente tende a caracterizar de que a planta, lembrando-se sempre, é um ser vivo. Então ela utiliza-se aí de mecanismo para sobreviver e é interessantíssimo. Eu também espero que você tenha achado interessante, tá? Caso não tenha achado, caso não tenha entendido, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. Não esqueça de fazer as leituras que estão no seu livro e de responder às atividades. Lembrando que isso é muito importante. Continue se cuidando, continue acompanhando nossas aulas. Beijão e até as próximas aulas.